Como diz nesse texto, isso aí foi um resumo que eu montei aí para vocês, a hora que você começa a falar de termoquímica, você não vai estar falando apenas das reações. Antes, a gente estudava ali olhando apenas uma equação química. Você tem ali, por exemplo, uma equação bem simples, né? A formação da água. Você tem ali o hidrogênio, você tem o oxigênio, passa por uma reação e forma o H2O, forma a água. Agora você tem ali o hidrogênio, você tem o oxigênio, passa por uma reação, a flechinha lá, e essa reação é qual? É uma reação de pirólise, uma reação de queima, e libera ali a molécula de água, mas junto o calor. Toda vez que você estiver falando em, em uma reação, sempre vai ter envolvido ali uma forma de energia, geralmente é o calor. Tá? Existem reações ali que você está falando de outras formas, por exemplo, a fotossíntese mesmo das plantas, ela está usando ali a luz. Mas em física vocês vão ter noções, ou já têm noções, que no final essas outras formas de energia são convertidas em calor e são dissipadas em forma de calor. Então, sempre que você estiver falando de uma reação química, vai ter envolvido algum tipo de energia e quase sempre é o calor. Isso aí ficou claro na cabeça de vocês? Como que a gente vai estar trabalhando isso daí? Sim, senhor. Beleza. Então, a gente tem aqui a definição de termoquímica, tá? Eu vou compartilhar aqui o documento com vocês, que eu acho que vai ficar melhor para a gente estar trabalhando. Estão conseguindo visualizar aí o documento em PDF? Aí, agora apareceu. Agora apareceu, tranquilo. Maravilha, então. Ó, para a termoquímica, as reações se classificam em dois tipos. Você tem aí reação exotérmica e reação endotérmica. Exo é de fora, é pondo para fora. Então, uma reação exotérmica, você sempre vai ter produção, vai ter liberação de calor. Então, eu coloquei como dois exemplos aqui, a queima do carvão. Pensa em o carvão puro, que é apenas carbono, né? Com o oxigênio molecular, aí, o O2 da atmosfera, passa aqui essa flechinha em química é a reação, passa para a reação, qual a reação? Queima e produz CO2. E além do CO2, libera calor. Então, essa é que é a ideia da reação exotérmica. Você sempre vai estar liberando calor. Outro exemplo aqui, ó, alguém se habilita a dizer o nome dessa estrutura aqui, formadora da gasolina ou não? Vixe, senhor. Não sei não, hein? Silêncio, né? Isso aqui é o octano, tá? Se alguém aí manja de combustível, sabe que toda vez que fala, olha, uma gasolina aí com alto teor de octanagem, é porque é uma gasolina boa. Uma gasolina aditivada, por exemplo, é porque ela tem mais octanagem do que o normal. O octano, com 25 dividido por 2, 12 moléculas e meia aí de oxigênio. Ah, mas não vai ter uma meia molécula ali para participar. Não, mas para cada molécula de octano, que não é apenas uma que vai participar da reação, você vai ter essa quantidade de moléculas de oxigênio. Vão passar para uma reação e vão produzir 8 CO2, 9 água e mais calor. Alguém já deve ter ouvido, eu já ouvi de algumas pessoas mais simples assim, a gasolina de tal lugar não é boa porque o carro andando aí na rua ele está pingando água. Reparem o seguinte, não tem como haver a queima da gasolina sem produzir água, é natural. O hidrogênio, que antes estava aqui junto na molécula de octano, ele é convertido em água com a união dele com o oxigênio do ar, tá? Então, além disso, o que ela produz? Calor, tá? Então, ó, reação exotérmica, ela sempre acontece liberando calor. Você coloca uma reação para acontecer e, além dos novos produtos da reação, também produz calor.
Alguém tem alguma coisa para comentar sobre essa primeira parte aqui ou não? Galerinha, estão aí, Por estão mim, vivos? tá tranquilo, professor. Então tá beleza. Também. Fala uma coisa para mim aí, vamos ver Bom se dia, vocês... família. Bom dia, professor. Depois você continua de graça. Alguém consegue dizer para mim aí quanto de dióxido de carbono uma moléculazinha aqui de octano produz? O que é, professor? Olha só, a gente tem aqui 8 carbonos. 8 carbonos vai dar aí 8 vezes 12, 96 gramas de carbono. Com mais 18 gramas de oxigênio, que é 1 grama para cada mol de oxigênio, você tem aí 114 gramas, 1 mol de octano. O oxigênio do ar tem mais 16, com 16, 32 cada molécula, vezes 25, no caso 16 vezes 25, vai dar 514. No caso aqui, para cada octano, para cada mol de octano que é queimado, vai estar produzindo 8 vezes 44, vai estar produzindo aí 352 gramas de dióxido de carbono. Para cada mol de gasolina que é queimado, se fosse uma gasolina pura, estaria produzindo aí 352 mols de dióxido de carbono. Só uma continha rápida para a gente entender que cada 114 gramas de gasolina queimada produz 352 gramas aí de dióxido de carbono. Por isso que quando se fala em produção de dióxido de carbono aí, que acentua os efeitos estufa, fala em números absurdos. Por quê? A gasolina em si, ela não é toda convertida em dióxido de carbono, apenas o carbono dela, mas esse carbono se une ao oxigênio do ar, que é bastante, que tem uma massa bastante elevada e produz uma quantidade absurda aí de dióxido de carbono. Para cada 114 gramas de gasolina, você produz 352 gramas de dióxido de carbono. Isso aí a gente já está fugindo, já estou fugindo um pouco fora do conteúdo. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que existem 2 tipos de reações estudados aí na termoquímica. Você tem as exotérmicas, que libera calor, e tem as endotérmicas, que só acontecem absorvendo calor. Aqui nesse exemplo, a gente tem aqui o carbonato de cálcio, o CaCO3, que com calor ele forma a cal, né? o óxido de cálcio e mais dióxido de carbono. Você tem algumas mineradoras aí que extraem o carbonato de cálcio, elas têm fornos gigantes aí onde ela coloca esse material para ser aquecido e fabricam o cal. É o mesmo cal aí do material de construção, é o cal que é utilizado aí nas fazendas, lógico que daí são produtos finais diferentes, mas que é usado aí para estar reduzindo o pH aí reduzindo a acidez, aumentando o pH aí no solo, etc. Também tem aqui a síntese do óxido nítrico, que é o nitrogênio ligado ao oxigênio, ou do dióxido nítrico também, que é o NO2. Isso acontece com o calor. Vocês, se tiver alguma curiosidade sobre mecânica, devem saber que os automóveis aí hoje em dia usam catalisadores, que é justamente para reduzir aqui, ó, a produção de óxido de nitrogênio, porque o óxido de nitrogênio ele pode ser convertido aí na atmosfera em ácido nítrico e esse ácido aí gera chuvas ácidas, tá? Mas o que é interessante estar sabendo? Reação exotérmica libera calor a partir da reação. Reação endotérmica, a reação só acontece se ela estiver absorvendo calor do meio. Aqui tem esses 2 desenhos aqui, né, que simboliza isso. Uma reação exotérmica sai do sistema, sai da onde está acontecendo a reação, calor para o meio ambiente. E uma reação endotérmica, para acontecer, ela tem que absorver calor do meio ambiente. Isso aí ficou claro para todo mundo? Sim, senhor. Entendi. Ficou, professor. Ficou.
Por exemplo, se você tiver aí um carvão lá na churrasqueira, é uma reação exo ou endotérmica? Isso. Vai estar liberando Exotérmico. calor. Exotérmica, muito bem. Isotérmico. Colocou o cal aí na água e Exotérmica. começa a aquecer. É exo ou endotérmica? Endo. Se começa a aquecer, está liberando vai calor liberar. para o meio ambiente. É exo. Ei. Eita. Você decidiu cozinhar o ovo. Você está fazendo ali a proteína da clara do ovo mudar de forma. Ela é exo ou é endotérmica? Endo. Exotérmica. Endotérmica. Maravilha. Meu Deus do céu. Então, tranquilo. Galera, aqui nós temos a definição de sistema aberto, onde você tem uma reação que está trocando ali com o meio, tanto material quanto calor, ela pode estar absorvendo ou liberando calor para o meio. A definição de sistemas fechados, que é quando você tem ali uma reação que está acontecendo e não há troca de matéria com o ambiente, mas de energia sim. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, não de uma reação, mas de uma troca de energia aí com o ambiente, que é, no caso, o simples fato de você tirar uma garrafa lacrada e fechada de refrigerante de uma geladeira, porque ela não está trocando material com o ambiente, até você abrir ela, lógico, mas a temperatura dela vai mudar porque ela troca energia ali, no caso calor, com o ambiente. E um sistema isolado, que seria um sistema aí também chamado de adiabático, que ele, além de não trocar matéria, ele também não troca calor com o ambiente. Esse sistema isolado virtual, não existe nenhum sistema perfeito, por mais que você crie aí uma condição, há sempre essa troca de energia. Você diminui a quantidade de energia que é trocada com o ambiente, mas sempre acaba acontecendo. Aqui tem a definição de calorimetria, porque é um assunto necessário aí no estudo da termoquímica. Muta aí, pô, muta aí, É o Cláudio. estudo e a medição da quantidade de calor liberado ou absorvido durante os fenômenos químicos. Vocês conseguiram entender a diferença de temperatura para calor? Sim, senhor, professor. Entendido. O calor, ele é aí a energia cinética. Por quê? Calor é movimento, vibração, movimento de partículas formadoras da matéria. Então, quanto mais movimento você tem nas partículas formadoras, mais calor tem ali. Então, quando você fala ali em calor, você tem ali a energia total de um sistema. Você, ao falar em calor, você está medindo a energia total de uma substância. É uma propriedade extensiva da matéria. Como assim? Depende da extensão. Vocês devem facilmente visualizar isso com esse exemplo. Se você tem 2 litros de água a 50 graus e 1 litro de água a 50 graus, você concorda que você tem que fornecer mais energia, mais calor para esses 2 litros de água do que para o recipiente que está com um só. Por quê? Porque tem mais material. Essa energia é do sistema todo quando você fala de calor. E a temperatura não. Você fala em medição específica de cada elemento formador. Como assim? Imagina um isqueiro. Se você acende a chama de um isqueiro, que normalmente é uma chama pequena, e rela a mão ali, mantém um tempo, óbvio, você vai se queimar, porque a temperatura está alta. Mas essa mesma quantidade de calor que tem nessa chama, se você for esquentar uma panela com água, vai demorar muito tempo ou nem vai esquentar grande coisa essa água que está ali dentro. Por quê? Porque a temperatura concentrada em um ponto pequeno, ela ficou alta porque a quantidade de calor está ali em um ponto pequeno. Se você espalha nessa panela com água, você tem a mesma quantidade de calor, mas dividida em uma massa maior, a temperatura não chega a mudar tanto assim.
Ficou claro essa ideia do que é calor e do que é temperatura? Senhor, Oi. se o ponto de ebulição da água ele é a 100 graus, né? Então, por que se você usar 2 ou 3 litros de água não tinha que ser igual a 100? Sim, e isso é temperatura. Se Sim. você põe um exemplo, uma colher de água a 100 graus e 5 litros de água a 100 graus. A temperatura é a mesma. Entrou em ebulição. Mas a quantidade de energia para fazer uma colher de água chegar a 100 graus é menor do que a quantidade de energia para fazer 5 litros de água chegar a 100 graus. Ah, tá, entendi. Isso Então, no é caso... quantidade de calor, que é quantidade de energia. Calor é energia. Então, Sim. calor é o tanto de energia que eu vou ter em um sistema. Então, quanto maior esse sistema, eu tenho que ter mais energia para chegar à mesma temperatura. Entendi. Alguém mais alguma dúvida sobre? Por enquanto não, professor. Maravilha. Se ficaram calados, imagino que ficou claro aí a ideia na cabeça. Unidades de quantidade de calor. O usual nos alimentos é a gente falar em caloria. Se você aí, e não só em alimentos, também em qualquer outra forma de medição de calor. Se você já teve a curiosidade de estar lá comendo, sei lá, um chocolate, olhar lá quanto de caloria que ele tem, o que é a caloria? É a quantidade de energia, essa energia, o calor. E uma caloria é essa definição que está aqui marcada em verde. É a energia, a quantidade de calor necessária para mudar 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus. Então, quando você tem a água nessa temperatura de 14,5 e muda para 15,5, você pode dizer que foi gasto a quantidade de O meu consultório, sim, caloria. pode ver o do José. Mas aí vai dar lockdown, quinta-feira, amanhã. Aqui. Vai dar lockdown amanhã, lá. Então tá, depois a gente fala aí do lockdown. Vai, só médico. Cauane, tá desmutado, Cauane. Aqui a gente tem que a definição de quilocaloria. Sempre que você fala em quilo, você está multiplicando aí por 1000. 1 quilograma são 1000 gramas, uma quilocaloria são 1000 calorias, 1 quilojoule são 1000 joules, etc. Mas, como a energia ela pode ser convertida de uma forma para outra, né? A energia sonora pode ser convertida em calor, o calor pode ser convertido em luz, etc. Você pode converter, transformar uma forma de energia em outra. É usado no sistema internacional de unidades o joule. E o que é um joule? Eu pus aqui a definição. O joule compreende a quantidade de energia correspondente à aplicação de a força de 1 newton durante o percurso de 1 metro. Né? Aí você pensa, puxa vida, e o que é o newton? Né? O newton é a energia que faz 1 quilo acelerar a 1 metro por segundo em 1 segundo. Né? Ou seja, a energia que acelera a massa de 1 quilograma a 1 metro por segundo ao quadrado. Então você pegaria, imagina aí, um pacotinho de sal e faria ele acelerar a velocidade de 1 metro por segundo, né? Percorrendo 1 metro nesse segundo, e essa é a quantidade aí de 1 newton. Para ficar mais simples, lembre-se que 1 caloria é igual a 4,18 joules. E há como converter. Se você tem 1 caloria e falar, quantos joules? Só multiplicar por 4,18. Se você tem uma quantidade de joules, quantas calorias? Só fazer o processo ao contrário. Só dividir por 4,18. Então, há como você ficar convertendo essas unidades aí de medida. Importante, não confundam caloria com quilocaloria, tá? E não confundam joule com quilojoule. 1 joule é essa definição que eu tenho aqui. Porém, como se fala em quantidades normalmente bem maiores do que 1 joule, você fala em milhares de joules, se usa o termo quilojoule. Alguma dúvida? Vamos seguir adiante?
tranquilo. Bora. Então, bora. Aqui Vambora, tem a definição de uma bomba calorimétrica. Ela é utilizada aí para poder definir a quantidade de calorias que tem em uma substância. Como que alguém chega e fala, olha, a gasolina tem mais energia, ela tem maior rendimento do que o álcool, do que o etanol. Por quê? Quando você pega a mesma massa de gasolina do que a de etanol e posto aí numa bomba calorimétrica e queima, você percebe que, por exemplo, para 1 grama de etanol, você produz menos calor do que para a queima de 1 grama de gasolina. E essa bomba tem esse esquema aqui de funcionamento. Você tem aqui um recipiente, esse recipiente vai ser fechado, você coloca a sua amostra que será queimada dentro desse recipiente, fornece oxigênio ali em excesso, você tem oxigênio mais do que o necessário para a reação acontecer, para que essa reação ocorra da melhor forma possível, que haja ali a queima de todo o material, então tem oxigênio em abundância. Pega esse recipiente, é posto dentro ali da bomba calorimétrica, que ela tem água em volta, igual está nesse segundo desenho, e um termômetro. Então, a variação da temperatura da água que está em volta desse recipiente vai ser medida, né, a temperatura, e vai informar o quanto de calor que ele tinha por grama. Assim que se define as calorias. Então, se você tem ali a queima de 1 grama de gasolina e aqueceu a água ali de 14,5, eu não sei informar, que eu não tenho essa informação de quantas calorias que tem nesse 1 grama, mas vamos imaginar que fez subir ali para 20 ou 22, aí você começa a dizer, para 1 grama de tal substância tem tantas calorias. Esse que é o esquema básico de funcionamento de uma bomba calorimétrica. E aqui está como exemplo a queima do grafite, que seria o carbono puro, tá? E cada substância, isso aqui é uma propriedade intensiva, específica de cada substância ali vai ter uma quantidade de calorias, né? O carbono tem tantas calorias, o carboidrato tem outra, e assim por diante. O carbono, por exemplo, tem 96.000 caloria-mol. Tinha anotado aqui. Tem 96.000 caloria-mol. Como assim? Todo carbono posto em uma bomba calorimétrica vai produzir essa quantidade de caloria. E, por fim, a gente tem aqui um texto falando sobre alimentação e obesidade. Talvez pareça estranho, mas ao se falar em calor, a gente também está falando aí da nossa alimentação, porque os alimentos, para fornecerem calor, têm aí os seus carboidratos, têm aí os seus lipídios convertidos em glicose no nosso metabolismo, e as células, a única fonte de energia para elas é a queima desse material. É uma queima controlada, você não pega fogo, mas é o mesmo tipo de reação acontecendo, de uma forma que vai liberando energia aí para o metabolismo de cada uma de nossas células. E uma coisa que não deve ser novidade é que se você consumir calorias demais, essas calorias não vão ser jogadas fora. Bom, depende do corpo. Alguns são mais eficientes, né, para armazenar essa caloria, mas elas ficam armazenadas aí em novas ligações químicas das moléculas de gordura, de lipídio que fica armazenado no corpo. Aqui temos uma média da quantidade de calorias gastas, né? Sentados no livro, 70 a 150 quilocalorias por hora, andando normalmente 150 a 300 e correndo de 500 a 700 quilocalorias por hora. E pode variar esse consumo, e se consumirmos e armazenarmos mais calorias do que é consumido, a gente vai engordar e vai ficar guardado no nosso corpo. Alguma pergunta, alguma questão, galerinha? Nenhuma, professor.
Entendi tudo. O que eu quero que vocês comecem, porque é uma introdução, mais adiante a gente vai ter outras aulas explicando a realização de algumas equações termoquímicas, mas o que eu quero que vocês comecem a entender é que agora, nessa fase, né, da termoquímica, a gente vai estar falando aí de equações onde não vão aparecer apenas moléculas e átomos, mas vão aparecer moléculas, átomos e calor, né? Então, se eu tenho ali o calor junto com os produtos, quer dizer que após a reação forneceu calor para o ambiente. E se eu tenho ali junto com os meus reagentes, quer dizer que para acontecer a reação teve que ter fornecimento aí de calor, tá? Eu vou postar para vocês um trabalhinho, são 10 questõezinhas e estarei online o resto do momento da nossa aula de hoje. Eu também estarei online aí nos dias que seriam aula de biologia do professor Sullivan. E se vocês precisarem, eu vou estar disponível aí para estar tirando dúvidas, beleza? Beleza, professor. Meu pai estava aqui. Sabe me dizer quando que a aula vai voltar? Tem alguma Alguma prévia? prévia pra nós aí, professor? Um spoiler? Não, né? Não tem, né? Desculpa, eu não Quando a aula entendi. vai voltar? Aula. Eu não entendi o que você falou. Aula, professor. Quando que a Alguma aula data de aula que você vai voltar? Então, a última informação que a gente teve é que iria voltar agora, estaria para voltar até esse mês, se não tivesse aumentando os casos, né? Mas se vocês estão acompanhando aí os boletins da prefeitura, está disparando os casos aqui na cidade, né? Sim, sim. Então, o que foi falado é isso, né? Enquanto não começar a diminuir, eles não iam liberar, né? Infelizmente. Ou felizmente também, né? Porque vai saber, melhor sei lá, melhor não arriscar ficar doente também, né? Mas diz que vai ter lockdown, que nós vai fechar tudo. Olha o cara aí, velho. Olha o cara aí, velho. Olha o cara aí. Galerinha, vamos se cuidar aí. Se Deus quiser, vocês não vão ter problemas nenhum aí. Infelizmente, a gente já sabe de casos de pessoas que ficaram doentes, e, né, infelizmente, alguns óbitos também. Vamos se cuidar, vamos tentar realizar a atividade aí. Por favor, façam, entregam. Vale um ponto. Já valeu um na primeira lista essa semana. Vai valer mais um. Às vezes, lá no dia da avaliação, você pode não ir tão bem quanto você queria, e esses pontinhos aí fazem a diferença. Beleza? Beleza, Pode professor. crer. E qualquer coisa aí, entre em contato, tá? Vou estar finalizando aqui por hoje. Qualquer coisa, entre em contato aí. Beleza. Maravilha, tá, galera? Beleza, professor. Valeu. Beleza, professor. Valeu. Beleza, professor. Valeu, Valeu, galera. galera. Foi uma boa aula, hein? Todo mundo.